Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3End Podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, o Guilherme, e hoje com um convidado, Ricardo, que é engenheiro civil. Então, Guilherme, como é que tá aí? Tudo certo? Tá tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo certo, boa noite, obrigado aí pelo convite. Só para lembrar a todos, né? Não se esqueçam antes de assistir, de curtir esse vídeo, porque depois vocês esquecem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a nossa página no Instagram, que tá aqui do lado do Ricardo, @3engpodcast. Então, Isso. Ricardo. Oi? Não, isso mesmo que tu falou, só confirmando. Então, Vamos... Ricardo, apresenta aí para os nossos ouvintes, nossos visualizadores, o que tu está fazendo no momento para situar eles. Tu é engenheiro civil, mas tu está trabalhando, estás estudando, o que tu está fazendo aí? Então, eu sou o Ricardo, aí, como vocês mencionaram, sou engenheiro civil e atualmente eu trabalho com execução de obras. Eu me formei em 2020, né, um pouquinho antes da pandemia, e hoje eu trabalho com execução de obras, né? A gente chama tocar a obra, né? Mas é execução e administração de obras. Obras verticais, obras residenciais, um pouco de tudo. É conforme a fase. Nossa, isso vai ser interessante, hein? Porque parte de execução de obra é uma parte que chama bastante atenção, assim. Pelo menos desde a da graduação é algo que eu acho que me satisfaria bastante, assim, profissionalmente. É algo bem complexo, na verdade, né? Parece simples, mas tem muita diferença. Cada obra é uma, então muda toda a metodologia, toda a negociação, E tem que lidar com bem pessoas, único, né? não é só. Tu tem que lidar com pessoas trabalhando, Sim. que É, não necessariamente obedecem, tipo, aos EPIs. exatamente. Essa é a parte não tão legal, assim. É porque eu já fui numa obra que, tipo, a hora que o engenheiro saía, eles tiravam todos os EPIs. Tipo, o É, capacete e as isso, coisas que eles falavam que incomodavam. Por isso que a obra tá cheia de acidente, assim. Até a gente pode perguntar isso depois pra ti. claro, claro. Até para quem não sabe, né, mas pelo menos na engenharia sanitária e ambiental, que eu e o Guilherme fizemos, a gente tinha uma matéria chamada construção civil, na qual a gente tinha que visitar uma obra, né, fazer lá algumas verificações, algumas fotos, vídeos. E eu não sei se era todo mundo, mas pelo menos o meu grupo avaliou essa questão dos EPIs aí, então é bem legal a gente, na graduação, já ter esse aprendizado ali, né, essa noção. Bom, Ricardo, antes de a gente chegar nessa parte aí da execução de obra, né, que é o que tu faz hoje, a Uhum. gente gostaria de começar lá pelo início da tua graduação, até para inspirar outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão com dúvida em qual engenharia fazer. Como é que tu decidiu fazer engenharia civil, assim, foi... Quando é que surgiu essa ideia, né? Foi no colégio? Então, na verdade, essa ideia eu tive desde muito cedo. Eu não sei precisar exatamente a idade, mas eu sempre gostei muito de construções, assim, eu sempre brincava montando, eu tinha umas madeirinhas, eu ficava montando casa, montando prédio de brinquedo. Eu sempre gostei muito dessa parte de construção e de projeto também. Eu lembro que estavam construindo um prédio para ser um shopping perto lá de casa. E eu fiz meu pai ir até lá, eu fingi que ia comprar, tinha interesse em comprar só para conseguir os projetos para mim e eu começar a Nossa olhar senhora. e tal. E Começou ali. deram os projetos para vocês? Os projetos arquitetônicos, sim, para mostrar, Nossa, que né? legal. Claro, não eram os projetos técnicos, né? Mas para mim tava ótimo, Ah, tá, porque aquele na meio época, comercial, aquela planta baixa para isso, vender, assim. isso, eles deram até uma um pouco mais técnica, arquitetônica mesmo, executiva, assim, mais simplesinha, mas eles passaram e para mim tava ótimo, né? Na época, para conhecer como era. Então veio desde de muito novo. Eu E, sempre tive essa vontade de fazer engenharia, nunca me imaginei fazendo outra coisa, assim. Então veio desde pequeno e aí foi chegando perto, né, da faculdade, fui analisando um pouco o cenário e tava, tudo convergiu para engenharia civil, né? Eu entrei em 2014. Foi a época aí que a gente estava com um boom da construção, tinha Copa, então estava bombando o mercado. Então eu não tive muita dúvida. Eu associei uma coisa que eu queria com o mercado aquecido e entrei. certo. Começou, veio de longo prazo, mas tudo convergiu para dar certo nesse período. E nessa época tu morava onde? Eu Qual morava em Antônio cidade? Prado. Minha cidade natal é Antônio Prado, é perto de Caxias do Sul, dá uns 60 quilômetros mais ou menos. E aí, como é que é a questão do, né, tu falou que o mercado estava aquecido, mas lá na tua cidade tinha algum tipo de oportunidade? Tu enxergava algum tipo de oportunidade? Então, lá na cidade, especificamente, ele é um pouco mais limitado, porque é uma cidade histórica, né? Uma cidade onde tem um centro histórico e as construções são limitadas. É uma cidade pequena também, a gente não tem muitos prédios, não tem muitas coisas.
Então, poucos engenheiros dão conta de atender a demanda, né? O mercado aquecido, que eu me refiro, é o mercado nacional, né? De forma geral, Sim, né? Nas cidades sim. grandes. Então, eu também não tinha interesse em ficar. Eu já sabia que eu ia sair da cidade em algum momento. Então, foi isso que me motivou também a... Um dos motivos de eu ter saído, claro, foi a questão da carreira mesmo, né? Tanto para poder estudar, trabalhar e ter um nicho de mercado, umas variedades maiores, né? Foi nesse sentido aqui. E a graduação de engenharia era só em Caxias mesmo. Tu Sim, acabou fazendo em Caxias do Sul, né? Pra situar o isso. ouvinte. Eu estudei em Caxias do Sul, porque a universidade é dali, né? A universidade da região, a UFS. E tinha algumas possibilidades de ir para Porto Alegre, Santa Maria, mas por uma questão logística mesmo, eu optei por ficar em Caxias, por ficar mais próximo de casa também, né, na casa dos meus pais. E facilita, e seria muito mais fácil, né, conciliar trabalho e estudo ali em Caxias, estando perto, né? Só uma curiosidade, vocês falaram Caxias do Sul, existe Caxias e Caxias do Sul ou não? É tudo a Não, mesma é coisa? Caxias do Sul. Tem Duque de Caxias, que o Só pessoal que daí no chama Rio de de Janeiro, né? Caxias. Isso, É, que é no Duque Rio de de Caxias Janeiro. no Rio. Aí o pessoal fala Caxias, e nós, a gente também não fala Caxias do Sul, a gente só fala Caxias. Então, às vezes, dá essa confusão para Mas quem... o nome completo é Caxias do Sul. Sim, o nome completo é Caxias do Sul. Entendi. Sim. Daí como é que foi a tua preparação, assim, pra entrar na universidade? Tu fez cursinho, tu entrou de primeira, tu já tentou engenharia civil de primeira? Porque às vezes no terceirão a gente dá Sim, uma sim, não, truncada aleatória, assim. não, eu Veterinária. sempre fiz engenharia, assim, eu sempre fui para fazer engenharia civil e eu fiz um mês de um intensivo porque eu estava pensando em fazer o vestibular para Porto Alegre e Santa Maria, ou Santa Maria. Mas aí, como eu comentei depois, por questão logística mesmo, eu acabei optando, e coincidia a data de prova, então eu optei por fazer o de Caxias mesmo, e aí fiquei ali, né? Eu fiz o de inverno para treinar, eu fiz 3 vestibulares como trainee, porque eu tinha essa questão de ver como é que era, queria sentir como era antes de fazer o primeiro. Aí eu fiz um vestibular de inverno do ano anterior, fiz um como trainee e depois fiz o valendo mesmo, né? Uhum. Foi um dos últimos vestibulares ali antes de eles trocarem as provas, né? Depois foi alterando, mas foi essa a preparação, basicamente. Foi o ensino médio mesmo e depois eu fiz um curso, mas não para esse vestibular, seria para fazer daí o de Porto Alegre. Existem coisas boas e ruins de fazer o vestibular por experiência, né? Se tu for muito bem, talvez tu vai relaxar no ano seguinte, quando for pra valer. Ou se tu for muito mal, tu já vai desanimar e já era, assim. Mas eu só olho o lado bom disso aí. Eu acho que é importante fazer para te conhecer a prova. Porque às vezes não é uma questão de dificuldade, é só uma questão de estratégia, de saber por onde tu vai começar, se tu vai fazer quais questões primeiro. E o da UX, eu não sei exatamente como são hoje os outros vestibulares, mas o da UX, ele tinha 2 matérias específicas, conforme curso. Por exemplo, engenharias era matemática e física. E aí depois tinha as gerais, era português, conhecimentos gerais e uma língua estrangeira. Então são esses os pontos. E aí tu consegue traçar uma estratégia a partir disso. Vou começar por matemática e física, que eu domino mais, depois eu vou para redação, ou vou começar pela redação. Então é bom treinar para ter esse controle de tempo, principalmente, e ter uma noção, né, do que cai, não cai. A prova da UFSC, por exemplo, quando eu fiz a segunda vez, porque eu fiz 2 faculdades, né? Mudou tudo dessa da primeira vez, eu não tinha me preparado. Antes era matemática, geografia e biologia, tipo, então tu podia passar umas 3 horas em matemática e 1 hora em geografia, 1 hora em biologia, tanto tranquilamente. Só que agora ficou matemática, português, inglês e biologia. Então eu cheguei assim, tipo, eu gosto de fazer matemática primeiro. E daí eu senti que eu entreguei em cima do laço, assim, porque matemática na UFSC é muito longa, são quase 50 problemas, assim. Nossa. É porque são 10 questões de somatória. Sabe como é que é? A questão de somatória tem... Cada afirmativa é como se fosse... Tem 5 verdadeiro ou falso. E cada verdadeiro ou falso é um problema diferente. Sim, sim, E sim. daí tu tem que fazer... Cada uma questão um problema diferente. Então é quase 50 questões de matemática, basicamente. Não são tão simples assim. Sim. O nosso era misturado essa questão. Tinha essas que comentou, e tinha outras só de uma resposta só para marcar, então era meio intercalado. Mas eu normalmente eu deixava a redação por último e eu ia na ordem, assim, eu fazia primeiro português, depois ia para matemática e física, depois conhecimentos gerais, língua estrangeira e depois a redação. Isso Eu não também tive. sempre fiz na ordem também.
Mas realmente É de cada um. no treino ali, né? No treino não, né? No vestibular de experiência que a pessoa vai sentir já, né? O que ela acha melhor e tal. Realmente é importante. É porque assim, tem muita. Como na UFSC é somatória, se tu acertar as verdadeiras, tu já ganha bastante pontos. Então tem gente que só marca uma, quando acha uma, passa pra outra já. Pra É, não conseguir tem, parcial. não tem um sistema que cada acerto, cada erro tira um Isso. acerto, uma Só que, situação por assim. exemplo, se tem 3 certas e tu marca duas, já vai ganhar 67% da questão, independente se tiver independente se as outras forem todas falsas, entendeu? O importante é o Entendi. número a porcentagem de verdadeiras que tu acerta. Daí tem Entendi. gente que faz uma questão e vai, só que como eu não vou muito bem nas outras, eu vou melhor em matemática, eu queria gabaritar a matemática, abre aspas. Tipo, eu queria cravar o máximo possível de matemática pra compensar as outras, que é o que eu sempre fiz, isso daí. Daí eu Uhum. acabei perdendo muito tempo. É, por isso que é bom treinar, né? Pra ver Sim, como é que sim. funciona. Mas E quando tu então. entrou. Pode falar, Rodrigo. Não, quando tu entrou ali na graduação, o que que tu sentiu assim? Tu sentiu muita diferença do colégio pra graduação ali em relação ao ensino, à rotina? Cara, no começo, como eu fiz foi um detalhe que eu não comentei, né? Mas eu estava em Antônio Prado, né? Quando eu fiz o vestibular e tudo, e o primeiro ano eu fiz morando lá. Então eu ia de ônibus para a cidade e Nossa. voltava para estudar. E no primeiro semestre eu peguei menos cadeiras, né? Eu peguei introdução à engenharia civil, né, no primeiro semestre, uma de química e algumas básicas. E eu não senti assim muita diferença. Eu fiz também com os amigos meus de colégio que fizeram vestibular junto e a gente fez junto essas primeiras cadeiras, então meio que estava junto, enfim, foi um ambiente semelhante para nós. E eu acabei não sentindo muito essa diferença em relação ao estudo. Claro que é uma questão de logística, né? O campus cada aula é num bloco, embora tenha o centro, né? Então isso mudou um pouquinho. Eu não conhecia a cidade ainda, mas em termos de ensino eu não senti tanta dificuldade. Porque nossos professores do ensino médio prepararam bem a gente assim para a parte A de disciplina de dificuldade. cálculo ali também foi tranquila, tu achou? Cara, essa que eu mais gostava. A gente É? eu começava lá com pré-cálculo, eles fizeram uma pré-cálculo, depois cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, depois Ah, equações. teve pré-cálculo então. Teve um pré-cálculo ali que foi no primeiro semestre. A Mas, assim, gente, o pré-cálculo não tem nada a ver com cálculo 1. Acho que é só para dar uma nivelada na galera, não sei. sim. Mas é muito. Eu gostava muito dessas cadeiras. Né? Mas o E era cálculo sempre 1 lá vocês viam função também, ou isso foi pro pré-cálculo? função pré-cálculo. Ah, tá, é porque o meu cálculo lá teve função, limite, derivada e introdução integral. Não, aí eles pegaram a função e limite para pré-cálculo e aí Ah, depois. função e limite pra pré-cálculo? É, Nossa. e aí depois derivada para o cálculo 1, integral para o cálculo 2. E aí depois no cálculo 3 eram coordenadas polares. Eu não vou me lembrar de tudo agora, faz um tempinho. Ah, tá. Mas Provavelmente o cálculo B deve ter sido integral, aqueles métodos de integral, integral dupla, integral tripla, alguma coisa assim. integral tripla foi no cálculo 3, tá? Isso aí. É? E aí depois o sistema de coordenadas diferentes, e É que eu depois acho que o deles equações foi até diferentes. cálculo 4, Guilherme. Ah, Não? tá. Não é, Ricardo? Para mim, o cálculo 4 era equações diferenciais, e Ah, daí tá. Então, seria. tu teve 4 cálculos, então. Tu não teve séries, né? Eu tive 5 cálculos. Ah, isso, ele É, falta. contando com o pré-cálculo, Isso. né? Sim. Isso. A gente teve ABC só, né, Guilherme? É, mas é que engenharia civil, eu acho que lá. Não, engenharia civil é C só. É, os outros engenheiros que são. Que tu vai até o cálculo D. Uma coisa também que acontece aqui é, por exemplo, nos primeiros semestres, ali até quase metade do curso, todas as engenharias, pelo menos a civil, a mecânica, a elétrica, elas são juntos, né? Então, tem um monte de cadeira em comum. E aí depois, lá no final, começa. No final, não, né? Um pouquinho depois da metade, começa a ramificar, daí cada um vai para as suas especificidades. Mas o começo é junto, assim. Então, praticamente todas as engenharias fazem o mesmo processo. Entendi. Uma coisa que a gente sempre ouve aqui dos convidados é que ter ali amigos, ter um grupo né, de colegas que te ajudam, te apoiam a estudar, a ir bem nas provas, né, a manter a matéria em dia, é algo que ajuda bastante, né, na graduação. E como tu falou, tu tinha bastante amigos ali, colegas que fizeram vestibular junto contigo, né? Isso. Tu acha que Até, isso realmente ajudou, assim? Se tu tivesse sozinho, tu acha que teria sido mais difícil? cara, com certeza, ajudou principalmente na adaptação, né, quando faz essa transição, e eu não senti tanto justamente porque tinha um pessoal junto comigo. E esses colegas meus ali, acabou que depois de um ano eles trocaram de curso,
E aí depois a minha turma foi o pessoal que eu fui conhecendo, amizades que eu fui fazendo ao longo do curso mesmo. Em algumas cadeiras a gente ia sentando perto ali, vai conversando no intervalo e vai criando amizades. Então a maioria dos meus amigos da universidade não vieram de antes. Os que vieram de antes acabaram trocando depois. Sim. E foi o pessoal que a gente fez nas cadeiras mesmo, lá nas primeiras cadeiras, né? Cálculo, estática, essas cadeiras aí foi onde a gente criou mais amizades e depois sim, a gente estudava junto, para biblioteca, fazia trabalho junto. E aí foram amizades que a gente leva até hoje, pelo menos. E Importante para vários aspectos. então, Ricardo, quais foram assim as principais dificuldades que tu sentiu no início do curso, assim, além do deslocamento de 60 quilômetros? Cara, as principais dificuldades, eu acho que foi ver relação com a profissão que eu tinha escolhido com as cadeiras que a gente estava tendo. Por exemplo, química geral. Eu não conseguia ver relação com engenharia civil. Eu sabia que era importante, ou o próprio cálculo, eu gostava muito, mas eu não via relação com a profissão. Eu conversava com o pessoal e eu perguntava, tá, mas quando tu vai usar isso na tua profissão? Não vai usar. Né? Na prática, assim, no dia a dia a gente não usa. E aí eu fui entendendo a importância delas. Importante dessas cadeiras são para desenvolver raciocínio lógico, para te preparar, para depois resolver outros problemas. Mas o que eu sentia muito no começo era essa frustração, entre aspas, de não estar vendo aquilo que eu queria. Eu escolhi engenharia, eu não queria ficar vendo química. Né? Eu não conseguia ver essa relação e isso me incomodava um pouco. Então acho que foi o principal ponto, talvez seja isso, essa desconexão do que a gente escolhe, do que a gente acha que vai fazer, do que eles dizem que a gente vai fazer lá em introdução, e a primeira pegada que tu tem ali no curso não tem muito a ver com o que a gente de fato vai fazer depois, né? Uhum. E em que fase mais ou menos começa assim tu começa a enxergar assim o que vocês vão fazer, talvez algumas disciplinas um pouco mais práticas? Cara, lá pelo quarto ou quinto semestre, né? Depende muito de conforme tu vai escolhendo, né? A gente pelo menos tinha essa possibilidade, né? Cada semestre a gente fazia a contratação das cadeiras conforme a oferta e a gente podia pegar mais ou menos. E aí claro, uma tranca a outra, né? Se não faz, mas a gente podia agrupar elas para pegar mais cedo ou deixá-las um pouquinho para depois. Mas em geral pelo quarto ou quinto semestre começa a ter coisas mais específicas mesmo da engenharia. Né? Aí começa a ficar mais interessante, então. Lá pela metade do curso, assim. Sim. Eu lembro que algumas pessoas já me falaram que na primeira, segunda fase, assim, vocês começam a fazer alguns projetinhos arquitetônicos que vocês usam depois nas disciplinas seguintes, assim, para fazer o projeto estrutural, projeto de instalações, né, hidráulica, elétrica. Tinha isso também no teu curso? No meu era um pouquinho diferente. A gente teve nos primeiros semestres desenho técnico 1 e aí depois desenho técnico civil, que daí era uma específica, mas ela não tinha conexão com, pelo menos no período que eu fiz, não tinha conexão posterior. Né? A gente fazia o desenho ali e na minha época era à mão ainda. Na minha época. O que me deixou um pouco frustrado, porque eu sabia que ninguém mais fazia nada à mão, então por quê? Eu preferia aprender a mexer num software para ganhar essa experiência ali. Então a gente fez esse desenho à mão, mas depois ele não foi relacionado com outras cadeiras. Ele teve até um bom período entre desenho e depois as cadeiras de projeto. Mas realmente desenho de cálculo, desenho técnico civil foi no segundo semestre, foi cedo, mas não tinha conexão com outras cadeiras. Uhum. É interessante isso, então, porque acho que as pessoas que falaram isso aqui pra gente, Guilherme, acho que estudavam no IFSC, né? Ele estuda na Universidade de Caxias do Sul, UX. É uma federal essa ou é estadual? Não, é uma comunitária, na verdade. Comunitária. Isso. Talvez tenha essa diferença entre instituições, assim, metodologia Vai um pouco da coordenação do curso, né? Hoje pode ser que já seja conectado, né? Muito da coordenação do curso naquele momento. Uhum. Depois que eu saí, conversando com outras pessoas que estavam fazendo, eu já soube que tinha conexão entre algumas cadeiras, por exemplo, concreto 1 e 2. Aí já aproveitavam para fazer o mesmo projeto. Mas não é sempre, né? É um pouquinho difícil fazer isso porque as turmas, como as pessoas podem escolher as cadeiras, elas não são tão homogêneas, né? Às vezes uma turma faz concreto 1 é muito diferente da turma que vai fazer concreto 2. Sim, e aí fazer essa mescla é difícil. Às vezes pega um professor, depois pega outro, então não tem tanta sequência assim, tão linear para poder fazer isso, mas seria bem interessante. E até no próximo sanitária, tipo, tinha, por exemplo, tinha disciplinas que era comum a várias, mesmo nas mais específicas, a várias engenharias, por exemplo, hidráulica era
instalações hidráulicas mesmo, era para civil, produção civil, sanitária, então misturava arquitetura, até misturava muita gente. E daí acho que é meio difícil manter essa continuidade. Exatamente. E em que época do curso ali tu começou a explorar ali as atividades extracurriculares, né? Não sei se tu chegou a fazer alguma, mas Monitoria, o bolsa. estágio a gente deixa para depois, que o estágio provavelmente tem estágio obrigatório, né? Mas monitoria, laboratório, empresa júnior, enfim. Isso, a gente tem uma estrutura bem boa de empresa júnior lá, mas eu não cheguei a participar. Mas eu sei que ela é bem forte para quem fez na época, né? O que eu fiz de extensão foram mais cursos de software mesmo. Eu fiz um curso de AutoCAD, né, para me aprofundar um pouco mais, para sair um pouco do básico, né? Fiz curso de EBERIC, de cálculo estrutural, que eles ofertavam. Tinha uma disciplina optativa de EBERIC? Não era uma disciplina optativa, era um curso de extensão. Eles chamam curso de extensão. Então, Mas não contava como disciplina optativa no currículo? Não, ele contava só como hora complementar. Ah, tá. Precisa ter 180 horas complementares. Então eu fiz cursos basicamente de software, né, de cálculo estrutural, de desenho, até Excel mesmo, eu fui pegando cursos avançados para começar. Tu fez bastante curso então? Eu fiz de hora complementar, estourou bastante a 180. Não, e é importante, né? Eu acho que tu acertou bem, assim, porque como tu falou, tu aprendeu a fazer desenho à mão lá na disciplina de... Só que isso tu não vai fazer, né? Ninguém vai fazer desenho à mão hoje em dia numa empresa, no escritório de projetos, enfim. Claro. E tu ainda foi além, né? Excel, cálculo estrutural. Isso, eu fui aproveitando que que a universidade ofertava, né? Não era sempre também, né? Então, quando tinha, eu aproveitava e fazia. Alguns cursos eu fiz por fora, né? Além da universidade também. Mas é mais para ir pegando outras experiências que a universidade não vai te proporcionar. Né? Principalmente nessa relação de softwares, que hoje eu acho que já mudou um pouquinho, mas eles não, talvez por questão de direitos autorais, de custo, eles não introduzem na disciplina, eles focam na aprendizagem mais manual e depois tu vai atrás. Se quiser fazer curso, é por fora, e tem que correr atrás. E o Excel avançado que tu teve macro, programação, essas coisas? Não. O que eu sei mexer mais assim, no Excel foi depois desse pontapé inicial de pegar e quero fazer determinada coisa. Eu vou lá e pesquiso e descubro como fazer. O curso hoje eu vejo que me mostrou muito pouco do que eu sei hoje, foi o curso. Assim. Foi depois que eu comecei, foi pesquisando e mexendo por conta. Assim. Como tudo na vida, na real. Mas um pontapé inicial, depois tem que pesquisar. A própria faculdade, assim. Sim, é um pontapé. Depois, se quiser se especializar, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar mais, né? É só uma base. Eu adoro mexer no Excel, assim, mas eu sei que tem muito professor que odeia. Sabe como é que eu aprendi a mexer no Excel na graduação? Assistindo vídeo aula do Guilherme, que ele era monitor de hidráulica. E aí o primeiro trabalhinho de hidráulica a gente tinha que fazer no Excel. E aí ele ensinava lá com uns videozinhos como é que faz e tal. Foi a primeira vez que eu mexi no Excel, aprendi a fazer fórmula e tal, e gostei bastante também. Bem legal. E na nossa, a gente tinha algumas salas específicas com Excel, PowerPoint, esses programas da Microsoft. A maioria eram ferramentas gratuitas. Né? Então, não é a mesma coisa. Embora o LibreOffice, o LibreOffice não é a mesma coisa. Ele é melhor. O LibreOffice do Word dizem que é melhor que o Microsoft Word. Mas o do Excel é pior. Ah, tá. O LibreOffice Writer, tu diz, né? O que substitui o Word, é isso? Isso. Ah, tá. Sim. Eu acho que o LibreOffice, o Calc, né, que seria o Excel, eu acho que até não é tão ruim, só que a gente tá tão acostumado com o Excel, assim, que é muito diferente. É que nem usar o planilhas do Google. Eu não consigo mexer naquela coisa. Parece simples demais, né? Não tem muito... não, eu sou do Excel e eu faço tudo pelo Excel. Nossa. Sim. O Ricardo que me conhece, como a gente às vezes discute algumas coisas pra fazer no Excel. Se alguém tiver dúvida aí no Excel aí, já deixa no comentário que o Guilherme e o Ricardo vão responder que eles são viciados em Excel. É sempre interessante, é uma coisa, existe um mundo antes do ProCV e depois do ProCV, assim. Que o ProCV foi o Guilherme que me ensinou também. O ProCV muda a sua vida, assim, depois. Tem uma melhor, índice Corresp é melhor que ProCV e ProCH. Depende da situação, né? É porque o índice Corresp ainda, eu uso o ProCV e Corresp, né? O índice Corresp ainda tem uma coisa que falha. Eu não me lembro o que é, mas eu me lembro que às vezes o ProCV em alguns casos é melhor.
Eu Ô, uso sempre em escolhas praticamente. ô, Ricardo, além dessas disciplinas aí, tu fez mais alguma coisa extracurricular? Uma Chegou a dar alguma bolsa. monitoria? Monitoria, então, eu fui convidado várias vezes para dar monitoria, mas eu não. Pô, então tu só tirava nota alta então, hein? Eu fui bem, assim, em termos de nota, eu fui, principalmente no começo, eu estava focado em conseguir a laurea acadêmica. Tem um primo meu que acabou conseguindo e eu bati Conseguiu o a nota, quê? cara. A laurea. O Laurea? que é Láurea? Laurea é basicamente um reconhecimento de que tu se formou com notas altas. Por exemplo, ali na UFS a gente tinha Ah, a divisão nas seguintes termos, né? De 10, 0 a 10, né? Acima de 6 passa, né? Então sim. 6 passa. Aí depois 7, 8 e 9 é dividido por conceitos. De 6 a 7 é conceito 1, de 7 a 8 conceito 2, de 8 a 9 conceito 3, de 9 a 10 conceito 4. Então se tu tiver só conceitos 4 e 3, ou se tiver 1 ou 2, 2, mas a tua média de 4 for muito maior, consegue uma laurea acadêmica que dê um reconhecimento de excelência, digamos assim. E esse reconhecimento ele serve pra alguma coisa na prática? É, Ou tu acha que é só meio que é uma um disputa orgulho. acadêmica ali? Na verdade é um orgulho para ti, principalmente, né, de ter conseguido, mas assim, na prática, talvez se tu seguir em ramos acadêmicos, pode te ajudar. Se quiser ser professor, claro que mais quando são artigos publicados, né, mas isso pode te ajudar. Mas na prática, no mercado de trabalho, não faz diferença. É, aqui Sabe? na UFSC eles dão uma medalhinha pra quem tem o melhor IA. E o CREA ele dá um certificado. Sim. É, ali é uma placa, a gente ganha, na formatura ganha uma placa, né, se tu é laureado, mas na prática mesmo, E tu chegou a conseguir? não, por pouco não. Não? Lá no final do curso, depois que eu tinha tirado, acho que 1 ou 2, 2, eu poderia ter ido atrás e tal, mas aí eu até tinha conversado com meu amigo que tinha conseguido lá, eu perguntei para ele, tá, mas e aí, né, vai fazer alguma diferença? E ele que me disse que na prática não mudava nada. Ah, mas Aí, é legal ter mas faltou exposto pouco, acho que a faltou zero plaquinha dois ali. para conseguir. Então eu quero ver se tu vai responder o que os outros responderam aqui no podcast. O que que realmente faz diferença no mercado de trabalho? Cara, que realmente faz diferença é ter interesse de resolver problemas. Ser um cara dedicado a ponto de ir lá e resolver e não fazer só o básico, assim, Uhum. E cumprir só o experiência, né? horário. Pelo menos na Experiências que engenharia. tu viveu, assim, né? Pelo Estágios e tal. menos na engenharia, né? Fazer mais do que o básico, assim, se mostrar interessado, de ajudar, mostrar proativo, se mostrar com interesse em aprender, principalmente, e tu ter a capacidade de aprender rápido, né? Porque eles, tipo, ninguém sabe, ninguém começa, por mais que seja formado, ninguém começa sabendo trabalhar. Uhum. Vai aprender fazendo estágio, trabalhando. Isso vai ser Sim. um caminho, né? Não vai saber também num ano ou dois, mas tu tem que ter a capacidade de aprender rápido. E te ensinam, buscar conhecimento e aplicar isso. O importante é conseguir aprender. Capacidade de aprendizado. Acho que se fosse resumir é isso aí. Capacidade de Sim. aprendizado rápido. É o principal. Não, massa, bacana. E alguma bolsa de laboratório, alguma coisa assim, chegou a fazer, não? Não, também não. Em termos de laboratório, eu acabei não. A gente tinha cadeiras em laboratórios e tudo, mas eu não peguei bolsa para trabalhar nesse sentido. Ali Uhum. foi em trabalho externo mesmo. E por que que tu não aceitou monitoria? Foi por causa do Cara, foco ali de conseguir a Laura? não foi por isso. Na verdade, que eu não me via muito sendo professor, assim. Eu ajudava muitos meus colegas quando a gente fazia grupo de estudo, mas eu não me via sendo professor, assim, ensinando para bastante gente, sabe? Talvez Uhum. pudesse ter sido, acho que para terem me convidado tantas vezes, eu acho que talvez desse certo. Mas eu preferia tipo, estudar e ensinar alguns amigos mais próximos do que dar aula, assim, em larga escala. Sim, Pode ser, sim. pode ser besteira, mas na época eu me sentia, eu não sei se eu queria fazer aquilo. O Guilherme, por outro lado, gostou, né, Guilherme? Gostei, adorei. Gostava, ficou É, 2 anos lá, até 6 não anos de poder mais. faculdade, 3 foi dando monitoria. mas é uma coisa muito boa, assim, ajuda bastante gente. É importante, assim. Hoje, Sim. olhando para trás, eu acho que eu deveria ter feito, assim, acho que ia ser importante, mas na época eu acabei não querendo. E a questão de estágio, tu esperou até a última fase lá quando tem que fazer obrigatoriamente um estágio ou tu já foi atrás antes? Tu viu essa necessidade? Então, eu demorei um pouquinho para ir atrás de estágio, porque eu tenho FIES, eu não tinha comentado, mas eu consegui o FIES, né, depois no segundo curso, no segundo ano de curso, e aí, e como o mercado estava aquecido também, a minha ideia era me formar o mais rápido possível. Então, tinha semestre que eu pegava 10 cadeiras e acelerava. Acelerei Nossa muito o curso. senhora. E eu ia me formar em menos de 5 anos.
E aí, quando chegou na reta final, que eu disse, não, agora eu vou atrás do estágio, aí caiu a ficha de que o mercado estava muito ruim. Eu entrei no boom da construção, né, ou no final do boom, mas estava em alta, e eu me formei na baixa da construção. Então, quando eu fui conseguir estágio, eu vi que estava muito ruim de conseguir. Toda aquela acelerada que eu dei no curso não adiantou. E aí eu diminui o ritmo e peguei o estágio, e aí sim foquei no estágio. Então, para ter uma noção, eu ia me formar em 4 anos e meio. Nossa. E aí eu passei mais de 1 ano e meio fazendo uma cadeira por semestre. Uma que foi o estágio, a outra que foi o TCC1 e a outra que foi o TCC2. Mas foi em função disso, de não ia adiantar eu me formar. Sim, entendi. Eu precisava trabalhar. E aí que eu segurei o curso de propósito depois para poder trabalhar, me focar no trabalho, fazer o TCC com mais calma também. Inclusive foi, olhando por outro lado, foi uma coisa boa, né? Eu consegui me livrar, assim, da carga horária que eu precisava fazer, né? E depois eu consegui focar mais no estágio, me dediquei mais no estágio e pude fazer os TCCs com calma também. Então, por esse lado foi bom. Mas hoje, se eu tivesse que dizer para alguém que está fazendo faculdade, demora mais para se formar, mas trabalha mais tempo. Mais importante. Tu fez estágio em um lugar só? Eu fiz numa empresa só, o estágio curricular ali numa empresa só. O que tu fazia no estágio? Era empresa de projetos? O que é? Era uma empresa de execução de obras, era no mesmo ramo que eu tô hoje. Eu tô aqui hoje por causa disso, na verdade. Hoje em dia tu trabalha na mesma empresa que tu fez estágio, é isso? Não na mesma empresa, mas na mesma área. Assim, na mesma área. Hoje em dia ele tá em Florianópolis, só pra situar. Mas assim, tudo tem relação. Eu só tô aqui porque eu comecei naquele estágio. Porque o pessoal da direção da empresa que me chamou aqui trabalhava lá, me conheceu lá, então tá tudo ligado. Uhum. E como é que foi esse estágio em execução de obras, assim? Tu lembra, assim, como é que foi no início, quando tu começou? Qual foi a primeira coisa que tu teve que aprender quando tu entrou lá? Eu comecei, para contextualizar um pouco mais, eu lembro que quando eu estava procurando estágio, eu peguei uma listinha, eu não conhecia muito, assim, como eu falei, era em Caxias, eu não conhecia todas as empresas. Então eu fiz uma listinha ali no papel, botei 50 empresas, de tudo, assim, o que aparecesse eu ia pegar. Então eu peguei escritório de projeto, incorporadora, construtora maior, menor. Eu entrei no Uber, pedi para ele desligar o aplicativo, pedi para ele olhar a listinha, ver quanto ele ia me cobrar, e a gente foi nesses 50 lugares ali em 2 dias. E aí Nossa Senhora. E pedindo para fazer um estágio, pedindo uma oportunidade e tal. E aí, num desses lugares, me chamaram para trabalhar, fui lá, fiz a entrevista e tudo, a obra estava até parada, né? Estava esperando o financiamento e eu consegui entrar num dos lugares, dos 50 que eu passei, justamente porque o cara estava muito embaixo. Não tinham como Só uma curiosidade, quanto é que deu de Uber, tu lembra? Cara, na época foi 50 mil, mas eu paguei barato. Não, o cara foi gente boa, Eu fiquei pensando, ele gastou o salário inteiro só pra procurar. Nem salário tinha na época, né? Não, pagou no crédito e o primeiro salário de estágio já foi tudo pra pagar a fatura do cartão. Pois é. E aí deu certo nessa empresa, né? A obra estava parada, mas o financiamento saiu. Então eu consegui entrar nesse estágio ali e foi na parte de execução, né? Que é basicamente acompanhar a obra, né? Ajudar a coordenar a entrada de serviços, negociações, acompanhamento de cronograma. E era um prédio, até, não tinha comentado, né? Um prédio de 105 apartamentos. E a gente fez... as primeiras atividades basicamente eram essas, conferências, controles. E é o que eu faço até hoje, na verdade. Só mudou, claro, a responsabilidade, né? Agora como engenheiro, mas basicamente a mesma coisa, assim, foi evoluindo. E tu sentiu, assim, a sensação de satisfação estando em obra, vendo as coisas, fazendo, né? Aquela rotina ali. É muito legal tu poder, principalmente quando acaba, né? Durante o processo tu sente isso também, mas principalmente quando acaba, aquela sensação de eu participei, depois toda vez que eu passo lá na frente, eu já olho e digo, cara, trabalhei aqui, fui contribuir para estar aqui, tá pronto hoje, né? Sim. Então todo o estresse, todas as dificuldades que o cara tem ao longo da obra acaba compensando no final, assim, dando tudo certo. Legal, cara, legal. E tinha alguma área que tu tinha mais afinidade, assim, lá na execução da obra, por exemplo, era mais na parte de fundações, ou então na parte sei lá, de lajes, ou de acabamento? Eu gostava muito mais da parte estrutural, assim, da parte mais... Eu gosto muito de estrutura, né? Então eu prefiro ver essa parte acontecendo. Quando ela entra mais em acabamento, já vai um pouco mais pro lado da arquitetura, e aí já não me interessa tanto, assim. É uma parte muito importante, claro, mas em termos de gostar, eu prefiro o início da obra, né? A parte mais bruta, assim,
parte principal e estrutural para mim, que eu mais gostava de fazer. No final é acabamento, basicamente, pintura, colocação de bornado, vinílico, enfim, dependendo do acabamento da obra. Aí já é uma parte muito importante, mas mais chatinha, assim, para mim. E como que foi Até quero aprender? fazer. Ah, não, até quero fazer uma pergunta que talvez tu não vai saber responder agora, mas aí dá uma pensadinha aí, daqui a pouco tu responde. Se tu lembra de alguma questão na obra aí, tanto no estágio ou, sei lá, até hoje, alguma situação na obra lá que te marcou, assim, que tu lembra alguma situação engraçada ou alguma situação muito difícil de lidar, que tu teve que lidar. Eu sei que é difícil lembrar alguma, assim, então deixa na memória essa pergunta, daqui a pouco tu lembra de alguma situação aí. Enquanto Tá. isso, o Guilherme pode fazer alguma pergunta ali, né, Guilherme? É, Tu ia falar alguma coisa? Senão a é, gente fala do TCC dele também. sim, como é que foi a tua. Como é que tu lidava com as pessoas na obra? Porque tu era estagiário, tudo, tu tinha muito preconceito contra ti, por parte até dos. Não só dos engenheiros, mas de todo mundo. Não, Como é que tu cara, conseguiu ser respeitado, É. né? não, assim, eu sou muito amigo do engenheiro Tocolar, então nesse sentido de respeito, até foi muito bom, porque ele nunca me tratou como um estagiário, assim. Uhum. Ele sempre me delegou muita responsabilidade, cara, muitas coisas, talvez que ele não queria fazer, ele me mandava fazer. E eu aprendi muito assim, porque ele nunca tipo, me considerava, o estagiário, vai lá fazer uma coisinha nada a ver. Ele me dava bastante responsabilidade, né? Então foi difícil no começo, muita coisa o cara aprende errando, né? Acontece. E foi ali que eu fui aprendendo também, como lidar com as pessoas. Então, tinha que cobrar o pessoal, ia lá o estagiário, cobrar o pessoal, e aí depois eles vinham bravo pra lá, daí ele dava uma passada de mão na cabeça. E aí era isso aí, quem tinha que brigar basicamente era eu. E, e ele ia lá e colocava panos quentes e conseguia lidar bem com essa situação. E hoje que eu tenho estagiário, eu entendo o porquê disso. Como é tu que tá fazendo o pagamento, é tu que tá contratando o cara, tu não pode explodir muito, tem que saber lidar. E aí, se tem que brigar com alguém, vai brigar com um cara que tá um pouquinho mais abaixo, porque ele consegue administrar melhor a situação. Sim, Isso sim. acontece, hoje eu consigo ver o porquê que era assim. Mas a parte mais difícil mesmo é lidar com as pessoas, cara, é muito, muito, muito complicado. É difícil. Na construção civil tem muitas pessoas envolvidas, muitas profissões diferentes envolvidas, e cada um tem um jeito, cada um é é bem complicado. Assim, a parte mais difícil de execução, sem dúvida nenhuma, é o relacionamento interpessoal. Mas eu me dava bem com eles, sempre me dei bem, aprendi a lidar com eles. Uhum. E já teve algum acidente numa obra que tu trabalhava não contigo? Porque geralmente é comum isso daí, cair um andame, alguma coisa assim. Já teve, assim, não, nada grave, graças a Deus, né, porque tinha os EPIs, mas aconteceu já de algumas situações aí de Jaú, por exemplo, que seriam os balancinhos ou os andames suspensos, de falhar. E aí o Nossa. pessoal ficou preso, claro, pelo equipamento de segurança. Ele está lá para isso, É. justamente para isso que serve. Mas já aconteceu sim. Então o balancinho ele foi, caiu tudo e a pessoa ficou só pendurada Ele com não as caiu, na pernas. verdade, ele abriu, e aí ele se abriu em dois, e aí o pessoal ficou lá preso, assim. Nossa. E foi um desespero do pessoal ou vocês mantiveram a calma pra resolver, assim? Ou é todo mundo gritando, sugerindo o que fazer? Cara, o pessoal que tava lá era experiente, assim, não, ele não foi um desespero, assim, foi uma situação que foi encarada até com tranquilidade, assim. E eu me assustei muito, mas até porque eu tive que subir depois em alguns, né? Mas foi tranquilo, assim, de uma forma geral não foi nada de grave, assim. Deu para ver a importância dos EPI, né? Sim. E deu para ver que funciona. Então, foi uma situação diferente aí, que não é tão comum, mas a gente vê o porquê que as coisas são do jeito que são, né? Por que tem que ter isso, por que tem que ter aquilo. E que tipo de situação é essa que tu precisou subir num balancinho ali? Tu foi verificar alguma coisa? É, verificar reboco. Um reboco externo, imagina um prédio de 20 andares, e aí tem pontos que tem que dar uma verificada, tem que ajudar a medir algumas coisas, e aí eu fui junto. Meu Deus, eu fiquei E, tonto só de imaginar. e tu tem que conferir se realmente o reboco tá com a espessura que foi especificada em projeto. É isso? Isso, na verdade é mais questão de planicidade, né? Ver se o reboco não está muito ondulado, se não está muito curvado, é mais nesse tipo, se não está oco também. É Uhum. uma situação que, principalmente na parte externa, é bem difícil de fazer, né? E aí tem que subir junto lá. Nossa, eu não imaginava que tinha
tanto cuidado assim, né, com essa parte do reboco externo. Até porque eu lembro que na graduação, em algumas disciplinas, os professores usavam alguns exemplos assim de tipo, se ficou alguma parede meio torta, tal, acerta no reboco e tal. Então, Isso é achei que. clássico, né? Então eu É imaginava clássico. que o reboco era algo meio que, tipo, qualquer jeito ali, deu É, e. não. Tem jeitos certos e errados de fazer. Essa de ajeita no reboco é uma frase clássica de pessoal que trabalha em obra. Ajeita no reboco depois, mas não é o certo, né? Tem uma espessura determinada para dentro, uma espessura determinada para fora. Nem sempre acontece, mas a gente tem que cuidar ou tentar fazer o possível para manter mais próximo disso, né? Sim, Sim, sim. As legal. obras normalmente saem, tanto no estágio quanto na vida real, desculpa, quanto no teu trabalho oficial. As obras realmente saem exatamente como planejadas ou tem muitas mudanças, assim? Cara, depende muito, né? Por exemplo, a obra vertical, né? Que normalmente a gente, é feito o prédio para se vender depois, não tem muita mudança, né? Em geral, sai muito parecido com o projeto. Em obras residenciais, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Que já está um pouquinho diferente, daí é a gosto do cliente. Aí sim muda muito, cara, muito mesmo. E quanto mais demora, mais ele vai tendo ideias novas e ideia diferente. Exatamente. Mas daí aí é uma situação também diferente, porque aí é a casa dele, né? Então ele Uhum. quer modificar, às vezes ele não pensou numa coisa lá atrás, então Sim. tem essa questão também. Mas em prédios, assim, apartamentos, em geral não tem mudança, assim, muito Não, raro. o pior é que assim, tipo, quando tu acabou de montar as vigas assim do chão, viga, não sei se é exatamente esse termo, parece que é tudo Obviamente, talvez. minúsculo. Não sei se, Sim, tipo, tu olha pra É, mim, a sim. gente tava construindo minha casa lá de Antes de praia, levantar as paredes, né? de Tipo, levantar as paredes. A minha mãe mediu 30 vezes o banheiro porque ela não acreditava que aquilo assim era tipo que aquilo realmente era uma ideia e eu ficou normal assim. a noção real só vai ter depois que tiver rebocado mesmo, né? Uhum. Rebocado e às vezes até pintado. Senão realmente assusta um pouquinho, parece pequeno, mas não é. sim, Em geral não é. isso é verdade. E em relação ao prazo, assim, geralmente as obras que tu já participou, assim, o pessoal cumpre o prazo certinho, ou atrasa, ou adianta? Então, principalmente no caso dessa obra que eu estava comentando antes ali, a gente teve alguns problemas houveram alguns problemas com financiamento, enfim, que deu uma atrasada nesse sentido. Não foi questão da obra, foi questão bancária, né, questões financeiras. E Uhum. aí, quando a obra voltou, a gente fez ela muito rápido. A gente fez em, acho que 2 anos, uma obra de 105 apartamentos. Claro que já tinha uma parte Nossa. feita, né, uma estrutura, até o nono andar de estrutura tinha, mas faltava boa parte da estrutura de estacionamento, todos os fechamentos, mais 8, 9 andares, 10, 8 ou 9 andares. Então a gente fez muito rápido depois que ela voltou. Então houve um atraso em relação ao prazo inicial por questões bancárias, mas não em questão de mão de obra, assim, foi muito rápido. Fez um tempo recorde praticamente. Mas obras, principalmente que atrasa é obra pública, né? Isso sim é muito difícil de ser no prazo. Tu Muito. já chegou a acompanhar alguma obra pública? De perto não, mas assim, já presenciei tudo, não cheguei a trabalhar numa, né? Uhum. Mas obra pública atrás. Quando ele era pequeno, ele começou a ver o contorno viário que estão fazendo aqui em Santa Catarina. Não, Que ainda não terminou, né? Estão fazendo um contorno viário para passar caminhão paralelo à BR-101. O prazo Hum, era 2014 para entregar. aonde Sim. passa isso aí? Ele vai passar tipo, por trás de Biguaçu. Conhece Biguaçu? Governador Celso Ramos, Tijucas, tudo lá por trás. Vai ligar, Conheço acho que pouco. vai ligar a Palhoça, lá Palhoça até Tijucas, eu acho. Nossa Hum, senhora. eu conheço, apesar de eu estar um ano e meio aqui, eu conheço pouco, cara. Mas Não não sei. conhece o nome Biguaçu? Tu vai Pelo Florianópolis. nome sim, mas eu não sei o que E tem. agora que tu tá aqui em Florianópolis, tu tá acompanhando obras verticais ou horizontais? Aqui são obras residenciais, obras horizontais, mas são casas, basicamente, né? A gente trabalha com casas por administração. Então mudou bastante, na verdade, né? De obras verticais para obras residenciais é outro mundo. Parece semelhante, mas não tem basicamente nada a ver. Mas as residenciais não são mais de boa, assim, tipo, Não. menorzinho e tal, 3 pavimentos no máximo? São menores, né? Mas isso não implica em maior facilidade, na verdade. Muito pelo contrário. Quanto menor a obra,
mais difícil, eu considero pelo menos, porque não pela dificuldade da execução, mas pelas pessoas, na verdade, né? As equipes de trabalho que estão ali. Quando está fazendo uma obra vertical, tem equipes gigantes focadas lá no canteiro, a logística é fácil, é tudo lá, está lá o dia inteiro. As equipes também estão lá, sabem, e pegam normalmente aquele trabalho naquele momento. E aí casas não, né? Casas são várias ao mesmo tempo, equipes pequenas, aí essas equipes também pegam outros trabalhos ao mesmo tempo. Aí a logística fica um pouquinho mais difícil de ser cumprida, não de ser feita. Mais difícil de ser cumprida conforme o programado, enfim, conforme o planejado. Às vezes o cara tá ali, aí no outro dia não foi porque tá na outra obra lá. Tá? Essa é a maior dificuldade de E eu obras. acho também que a equipe, eu não sei, tô achando, né? Tu vai confirmar. A equipe que trabalha em obras grandes, como prédios e tal, acho que são um pouco mais preparados, né? Mais profissionais, talvez. E É, o de residência, às vezes, é um pouco mais amador, o cara é um pouco mais autônomo, assim, né? um pouco mais arcaico, talvez, a palavra. Não sei se essa palavra é um pouco forte, mas é um pouco mais simples, né? São equipes Sim, menores que sempre trabalharam, assim, normalmente com obras menores. E aí, equipes que vão trabalhar em obras verticais já estão mais acostumadas com normas, com até o próprio uso de EPIs, é muito mais prático. Não precisa, embora precise cobrar, não precisa cobrar tanto quanto sim. aqui, né? Que é bem mais difícil. Então, nesse sentido, é bem mais tranquilo trabalhar com obras verticais. É muito diferente o trabalho lá que tu fazia no estágio em Caxias do Sul, em Florianópolis, com questão tipo a cidade mesmo, o estilo é diferente, a forma de fazer as coisas é diferente, ou no final não fez diferença essa mudança? Assim, não pela cidade, né? Pela cidade eu acho que a questão de obras verticais, assim, eu acho que é pelo nicho de trabalho mesmo, né? Obras verticais é de uma forma e obras residenciais é de outra, né? Então a principal diferença está nessa relação da forma de trabalhar, das equipes de trabalho. Acho que em termos de cidade não muda tanto, assim, mais em relação ao nicho mesmo. Uhum. E agora que tu veio aqui pra Floripa, tu acha que aqui o mercado tá mais favorável do que era lá em Caxias? É, sim, aqui a gente tem muitas construções, pelo menos aqui na região sul da ilha, né? Aqui no Campeche, Rio Tavares, ali, Ah, o Campeche sim, tem tem bastante. obras para, claro, de novo, são obras residenciais, né? São obras pequenas, mas é muito obra. Tem Aquelas muita casas coisa. geminadas, assim, né? Tá saindo Tem casas, bastante. exatamente, tem casas de alto padrão, que é o nosso nicho, né? Principal hoje é casas de alto padrão, mas Uhum. tem casas mais simples também, casas para investimento, e isso tem em todo lugar. Qualquer terreno vazio aí tá virando uma obra. Então, Sim, nesse nossa, tá sentido, crescendo demais. o mercado está bem mais aquecido aqui, porque talvez pelo poder aquisitivo das pessoas que vêm para cá, né, então acabam construindo e não param. A taxa de juros estava baixo, deixar dinheiro em outros investimentos não compensava, então o pessoal constrói. Valores de Uhum. terreno aqui, de imóveis, dispararam. Em Sim. questão de 2 anos para cá. É engraçado como a construção civil ela tem esse ciclo, assim, né? Bem definido. Como tu falou ali, tu começou a graduação com o mercado aquecido, terminou, né, com o mercado, assim, tipo, totalmente frio. Mas depois volta, né? E depois cai de novo. Eu acho que o mercado, assim, de uma forma geral, ele não está totalmente aquecido ainda. A gente está em vias de aquecimento, vai crescer, mas aqui em Santa Catarina, talvez, em algumas cidades, né, Camboriú, Itapema, até Florianópolis mesmo, talvez seja uma, não vou dizer uma bolha, mas assim, lugares onde está muito mais aquecido do que no resto. Itapema, Uhum. por exemplo, é um absurdo. E lá são obras verticais mesmo. A quantidade de canteiros de obra com prédios lá nunca vi nada parecido. Na pandemia, o setor de construção civil deu aqui em Florianópolis, pelo menos, deu uma crescida. Tu veio pra cá em 2020, não foi? Não, em 2021. Ah, 2021, tu já pegou já no Acho que metade da foi. pandemia. Acho Tava que metade. 2021 tava o pessoal, tipo, saindo da pandemia ali e bombando o Isso, negócio, né? isso. A pandemia começou em março de 2020 e quando foi fevereiro de 21 eu vim pra cá. Eu acho que bombou, só que eu acho que não bombou tanto porque tinha muita falta de material, né? Por isso que os Uhum. preços aumentaram, né? Também. Então isso deu uma segurada, assim, pra não bombar tanto também. E foi um setor que praticamente não parou. A gente parou 15 dias lá no lockdown e depois a gente continuou trabalhando. Claro, com efetivo reduzido e tudo, mas não, como é normalmente ao ar livre, a gente não teve muito empecilho para tocar, então não, E como é que é a rotina de um cara que executa a obra igual tu? É, quando dá chuva, tu fica em casa? Como é que é? não, aqui no caso a gente tem um escritório central, né, e a gente tem tem uma equipe de engenharia, né, cada engenheiro é responsável por algumas obras.
Então, normalmente, quando chove, a gente fica no escritório central, né, analisando os planejamentos, fazendo negociações, orçamentos. E quando não chove, a gente vai para a obra, né, acompanhar a obra. Sim. Enfim, às vezes, quando não chove também, a gente vai para o escritório. Tudo depende da fase em que a obra está, das etapas, se a obra está no final, no meio, no início. E aí a gente faz esse giro, né? A gente vai para a obra, faz as reuniões, depois volta para o escritório, vai fazendo as negociações. Hoje em dia, com o celular também, acaba não ficando tão restrito ao escritório, né? A gente faz muita coisa no carro não, quando está de Uber, né? Na própria obra mesmo. Sim. Então, a rotina basicamente é essa, circular pelas obras, escritório, circular pelas obras, escritório, aí reuniões e negociações, desenvolvimento de fornecedores. Mas tu trabalha tipo 8 horas por dia ou tem dia que é menos, tem dia que é bem mais? Eu sou, até uma situação interessante que eu ainda não comentei, mas eu sou CNPJ, então eu sou basicamente um terceirizado, né? Então Sim. eu posso fazer os meus horários, mas o geral normalmente a gente começa junto com a obra e termina junto com a obra, e aí de noite, sábado, quando precisa, a gente faz outros tipos de serviços mais, aí sim de escritório, né? Computador, orçamentos, planilhas, enfim. Então Uhum. não tem exatamente um horário definido, depende muito da demanda, né? E a gente tem essa flexibilidade, às vezes precisa sair, quando eu vou viajar também, a gente acaba saindo no dia da semana, às vezes precisa trabalhar no sábado, a gente vai também. Então, não tem essas restrições que normalmente se tem quando está numa CLT, né? Sim, Sim. sim. E aquela questão que eu te falei ali que acompanhar a execução da obra é algo que eu acho interessante, né? Para ser esse engenheiro assim de obra, né? Aquele que não tá lá fazendo o projeto, ele tá executando o projeto, né? Tirando do papel. Precisa ser engenheiro civil ou tem algumas obras que tem engenheiro civil, tem um engenheiro eletricista, tem um engenheiro sanitarista? Não, é engenheiro civil, assim. Existem algumas obras que o arquiteto acompanha, mas em geral é engenheiro civil mesmo, né? O engenheiro Uhum. eletricista acaba atuando em outros nichos, assim. Tanto que Mesmo se for projeto uma obra grande de um prédio e tal. mas depende muito do contexto, né? Normalmente o engenheiro eletricista ele acaba pegando obras mais que sejam em função de algo de energia, né? Uhum. Obras residenciais ou até uma determinada tensão, o engenheiro civil pode assinar. Então os projetos são feitos por engenheiros também. Então fica nesse meio engenheiro civil e arquiteto. Então, Uhum. acaba focando nessas duas profissões. Sim, sim. Entendi. Voltando um pouquinho no tempo, tu tava fazendo estágio, daí tu resolveu fazer TCC. Qual foi a área do teu TCC? Teve a ver com a obra ou foi uma E, coisa completamente diferente? Assim? não, teve tudo a ver com a obra, na verdade. Os dados que eu usei no meu TCC foram dados da obra, né? E eu fiz na área de concreto. Eu Aham. peguei a norma brasileira, né, de análise de resistência do concreto, né? E fiz um comparativo pelos métodos da norma brasileira comparando com o método americano, do ACI, para poder comparar a questão da rigidez de cada um, né? Qual que era o que cada um exigia, se seria mais fácil ter o aceite da resistência do concreto pela norma brasileira ou pela norma americana, e tentar fazer esse comparativo. E como na obra a gente tinha o controle tecnológico do concreto, né, cada concretagem a gente tirava os corpos de prova e mandava para uma análise própria de laboratório, para não depender só da concreteira, então eu tinha todos esses dados. E aí eu peguei e resolvi comparar, fiz o estudo de 3 pavimentos e apliquei os 3 métodos para ver quais que eram as resistências que seriam aceitáveis ou não, e aí comparei com a norma americana e também comparei com os dados da concreteira, porque acabava dando diferença do nosso laboratório para o laboratório da concreteira. E aí eu comecei a fazer esse comparativo de dados, basicamente. Uhum. Então, todo o meu TCC foi baseado na obra que eu tenho. E qual que foi a conclusão, assim? A norma americana é muito mais branda do que a nossa, muito mais branda. Então, a amostragem deles é muito menor em relação aos volumes de concreto que a gente usa. Então, a nossa norma é muito mais rígida nesse sentido. E Uhum. os resultados que a gente tinha, como eu estava comentando da concreteira, os nossos e os da concreteira também costumavam dar uma diferença. Da concreteira sempre tinha uma resistência maior do que os que a gente tinha em obra. Um pouco estranho. E aí, basicamente, a conclusão foi essa, né, de que a norma americana, por que ela tinha ela era um pouco mais branda? Talvez porque o controle tecnológico das empresas de concreto de lá seja mais rígido que as daqui, tem menos Uhum. fatores que influenciam. Uhum. Foi nessa linha, basicamente. Aqui tem aquele fatorzinho de segurança ali pra garantir que o negócio Fatorzão vai de estar bom segurança. mesmo. Na engenharia tem muito fator de segurança. Muito fator de segurança.
É. Porque Precisa. a gente aproxima muito dessas coisas. Daí, por exemplo, na hidráulica a gente ignora a carga cinética, a gente usa as fórmulas práticas, porque não dá pra tu ficar aplicando aquelas fórmulas gigantescas toda a vida, né? Pra 30 mil aparelhos. Imagine algumas tem que fazer cálculo iterativo ainda, então tu tem que ir aproximando com tabela. E no caso da civil, principalmente, porque é um serviço muito artesanal, então tem muitas coisas que acontecem aí que saem um pouquinho do que é do projeto, né? Então, Uhum. tem que ter essas considerações, tem que ter fator de segurança, porque, principalmente em obras grandes, né, muitos pavimentos, a gente tem situações aí que acaba tendo algumas questões que fogem um pouquinho do que está no projeto, desaprumo, questão assim, e tudo isso já é previsto na norma, né? Então, isso que é importante, né? Eu lembro que quando eu estudava eu achava um absurdo ter um fator tão grande, uma questão considerar um desaprumo de 2 centímetros, eu achava um absurdo e não é bem assim. É importante considerar assim. Sim. E falou ali que teve num prédio aquela questão do balancinho lá, né? Que acabou tendo acontecendo ali um pequeno Ah, acidente. E nas obras residenciais já teve algum tipo de acidente que tu presenciou? cara, em obras residenciais já presenciei, mas foram, graças a Deus, foi coisa pequena, assim, foi, o cara, ele torceu o tornozelo na hora de descer de uma escada, então não foi nada grave, assim, mas Isso daí graças acho que não tem EPI pra isso, né? Acho que Não, eles ali usam aquele sapato assim, né? a gente usa as botas, né, mas ali não tinha muito o que fazer, né, Sim, aconteceu, foi um acaso, assim, não foi nenhum acidente de obra, né, mas foi o que sim, eu presenciei, assim. sim. A questão de segurança também, como eu estava comentando antes, né, em casas é bem mais complicada, né? Parece ser mais simples, mas é muito mais difícil de fazer o pessoal usar os EPIs, de fazer as proteções. Mas aí o que que acontece quando a pessoa não tá usando assim? Tu tem que Tem que usar. parar? O que que você faz? Liga pra alguém? O que que é? Tem que mandar embora da obra. Não pode trabalhar sem usar calça, né? Sem usar bota, sem usar capacete. Óculos. Ó, óculos É, até o óculos depende, né? depende, né? Mas capacete, camisa, não pode usar regata, por exemplo, ou muito menos estar Não sem pode camisa. usar regata. Não. Tem que ser no mínimo uma camisa manga curta. Mas tem algum motivo, assim, alguma explicação? Porque Corte, né? basicamente se machucar mesmo, assim, se tem muito prego na obra, né? Eu mesmo já me arranhei muitas vezes, já rasguei muitas calças em obra passando perto de alguma coisa que se eu tivesse sem, eu ia me cortar. E tem muito prego, tem muito arame, então é importante ter uma proteção um pouco maior. Caraca. Uhum. Essa daí eu não sabia da regata, hein? Não, regata não pode. E aqui em Florianópolis, ó, o pessoal adora. Ah, imagina no verão aqui. No verão, cara, tem que brigar com um Pô, por dia pra botar uma O calça. pessoal andando de Havaiana ali no. É, nossa. na Vai. obra vai pra praia. No Campeche ainda mais. É. E a questão do canteiro de obras, assim, tu, tu também faz parte, assim, desse planejamento, Claro. tu acompanha Basicamente, essa execução ali do canteiro ali do... sim. A gente acompanha tudo, na verdade, desde o começo. A gente tem que fazer o layout do canteiro, né? Decidir onde vai ficar cada coisa, onde vai ficar os depósitos de materiais, onde vai ficar a central de argamassa, onde vai ficar o almoxarifado, a sala de engenharia. Então, desde o começo a gente já tem que pensar em lugares que vão facilitar o acesso, que vão nos permitir fazer a obra sem ter que desmontar, desmobilizar depois. E aí depende muito do projeto. Tem obras que não tem espaço para fazer praticamente, a gente tem que fazer e desmontar. Tem outros que a gente pode fazer e ficar lá até o final. Tem outros que a gente consegue terreno de um vizinho, por exemplo, que nos cede, a gente já monta na lateral. Então, desde o começo, a gente já tem que pensar como fazer para não gerar um retrabalho depois ou seguir nos atrapalhando na sequência da obra. Então, é muito de projeto para projeto. Sim. E... Putz, acho que me fugiu a pergunta, mas era sobre... Ah, tá. Tem algum processo na obra que tu tem que estar lá acompanhando, vendo eles fazendo, assim? Normalmente nas concretagens. Nas concretagens a gente tem que estar junto, né? É porque tem todo um cálculo de concreto exato, né? Tipo aquela mistura. Na verdade, a gente compra o concreto usinado, né? Ah, Então, vocês não fazem. a gente Eles vêm, já né? compra usinado, então não é por questão disso, é mais questão de. A gente faz a conferência da armadura antes, né? Da laje, né, das formas da armadura, e aí depois a gente faz de fato a concretagem. Então, em dias de concretagem, a gente tá lá circulando, mas no dia da concretagem a gente fica até o final, acompanhando a E eu liberação lembro de que tinha um, concreto.
um vibrador que eles botam assim também, né? Pra dar uma. Sim, Não sei se vocês fazem isso. sim, com certeza. Tipo, enche a laje assim, daí dá umas vibradas assim, em alguns pontos pra dar uma. Aham, o vibrador, né, ele serve para ir adensando o concreto, né, retirar as bolhas de ar do concreto e fazer com que não crie falhas de concretagem, né. Uhum. Lixeiras que a gente fala, né, que são aquele mau adensamento do concreto. Então, o vibrador ele é fundamental ali para ter uma qualidade boa do concreto. Então em dia de concretagem tem que estar lá olhando, acompanhando. Sim, E, a gente vai e querendo é fazer normal dar alguma concreto, coisa né. errada assim? De tu ter Normal que não é. chamar a atenção de alguém assim, ou pedir pra refazer alguma coisa. Sim, a gente fica cobrando também para que fique vibrando direito, porque se não fizer, realmente dá problema. Não é normal dar problema, mas às vezes acontece de alguma situação, de alguma forma, romper um arame e aí estoura um lado, então tem que dar uma parada, tem que arrumar, tem que Nossa reconstruir senhora. outro. Então, pode acontecer, não é normal, mas de vez em quando, assim, já aconteceu casos Tá, a forma ali desmonta um lado, daí começa a esparramar concreto tudo lá pra baixo. não inteira, né? No caso, um pedaço ali de uma tábua, uma determinada tábua, acaba estourando e aí ela começa a vazar. Para a concretagem, fecha de novo e depois continua. Nossa senhora. Não é normal, mas já de vez em quando acontece. Não, bacana. E tem algum. Qual que é o processo assim que tu considera mais difícil assim de tu acompanhar? Não necessariamente acompanhar ali olhando, mas sei lá, tu já fizeram esse processo, no outro dia tu chegou lá pra dar uma verificada se tá tudo certo. Tem algum processo que é mais difícil que tu considera mais difícil? Cara, não sei, assim, algo mais difícil, mas como, por exemplo, na hora de rebocar, né? O reboco, ele é um processo de vários dias, né? Então, por Uhum. exemplo, para conferir, eu não consigo ficar lá enquanto o cara está fazendo, eu tenho que conferir depois, quando está pronto. E aí, se não está legal, tem que refazer. Então, isso, E o reboco das claro que gaiolas. tu confere, claro, tem o taliscamento, né, que é para a questão dos níveis e tudo, mas mesmo assim, depois que está feito, passado regra, enfim, feito as conferências, e aí, se não tiver legal, tem que fazer. Então, é uma coisa que tu não consegue conferir muito antes de estar pronto, né? É o mais chatinho de conferir, então. É a parte mais, pelo menos eu considero uma É parte aquele mais assim que tu chata. acorda e fala, putz, hoje é dia de conferir o reboco, cara. Que saco, cara. Cara, é uma situação chata, assim. E qual que é o mais legal? Qual que é o mais legal, assim, de acompanhar, de conferir? Eu gosto da estrutura, da parte que eu acho mais bacana, assim, de ver o pessoal trabalhando, a parte, mas também é uma parte um pouquinho complicada, que se tem alguma coisa errada e tu manda trocar, é a parte que mais dá confronto, assim, porque é uma coisa difícil, né, de fazer, né, desmontar. Sim. Então, ao mesmo tempo que é a parte mais legal de ver, é a parte mais complicada de mexer. Sim. Dá muito trabalho. E tu se vê nessa área aí por muitos anos ainda, ou tu pensa em evoluir de alguma forma? Qual que seria o próximo degrau Eu, pra evoluir, assim? eu me vejo na área de execução, mas eu pretendo evoluir no sentido empresarial, assim, de assumir um cargo mais de negócios, digamos assim, e um pouco menos de canteiro, assim, menos operacional, acho que essa é a palavra, Ah, tá, menos tipo, tu pegar a operacional. experiência que tu já tem ali de execução e meio que ter vários executores trabalhando pra ti, assim, né? Isso, exatamente, de dar um degrau a mais no sentido empresarial mesmo, de sair um pouco desse operacional, de correria de um lado para o outro, de conferência, focar mais em termos executivos de assim, planos de negócio mesmo. Uhum, Porque no fim das contas é ali que tem o maior, está concentrado a maior questão financeira, né? sim. Tu pretende voltar para o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, ou tu tá vendo outros lugares, ou mesmo Florianópolis, assim? Não sei exatamente, mas eu acho que voltar agora não é uma ideia. Eu acho que aqui a gente como eu falei, talvez seja não sei se é uma bolha ou não, mas aqui o mercado se mantém aquecido Uhum. bastante tempo. Então, acho que aqui as oportunidades maiores estão aqui ou talvez ali em São Paulo, A bolha em que tu Estados disse seria o Unidos. quê, assim? Em que sentido a bolha? Porque a bolha que eu já ouvi falar é tipo, já ouvi falar na bolha imobiliária do Japão, por exemplo, que os prédios e tal estavam sendo vendidos, os apartamentos, a um preço absurdamente maior do que eles realmente valiam, né? Então seria uma bolha meio que Não, de não, bolha, mercado financeiro mesmo. não, bolha na verdade não, bolha no sentido de que a gente tem muitas pessoas com bastante dinheiro aqui que estão investindo mais do que em outros lugares. Então, o foco dos investimentos está aqui. Não Ah, bolha no tá. sentido imobiliário, mas bolha no sentido de que as pessoas daqui estão investindo mais do que em outros lugares.
Então aqui, Uhum. por ser talvez uma cidade turística, um paraíso que muita gente quer vir morar aqui, isso atrai, né? Pelo menos muitos dos nossos clientes são pessoas que já estão com a vida bem estabelecida e querem fazer a casa dos sonhos aqui, vem para cá, querem descansar, curtir a aposentadoria ou Sim, passar sim. o resto da vida tranquilo aqui. Então eles já têm essa condição, vêm para cá e investem na casa. Né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, né? Tem muito dinheiro envolvido aqui. E lá em Balneário Camboriú, assim, que eles estão fazendo aqueles prédios cada vez maiores e batendo recorde atrás de recorde. Aquilo é engraçado. É, tu, 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 tu acharia bacana trabalhar num prédio daquele, assim, Ah, acompanhar a execução? com certeza. Eu acho que lá, para quem gosta de obras principalmente verticais, que nem eu, acho que é o sonho de consumo aqui, pelo menos palpável aqui no Brasil, é isso aí. Tu É? subiria no balancinho naquele prédio? Falou. Lá no décimo. No décimo não, no centésimo andar. Não, lá daí ia ser complicado, lá ia ser complicado. Mas lá é tudo vidro, né? A maioria é vidro lá pra cima, não tem tanto Ou, mas negócio. vidro é mais complicado ainda, não é? Não, mas aí vidro Pô, é mais o tranquilo. cara que instala o vidro lá. Aí ele é complicado. Pra nós não. Uma É, mas pelo menos pergunta. não tem que conferir o reboco por fora, né? Exatamente. Exatamente. Tá de Não, boa. ali seria complicado subir no morro, assim. E aqueles vidros lá, eles são autolimpantes, porque... Ou a cada 3 meses tem alguém limpando por fora, assim. Provavelmente são autolimpantes, né? Pra não precisar ter que limpar com tanta frequência. Sempre vai precisar, mas aí não com tanta frequência, né? E deve ser um vidro grosso, assim, pra caramba, Sim. né? Tem uma espessura bem considerável lá pra cima. Uma pergunta assim. Um convidado falou recentemente que aqui no Brasil a gente tem muita moda de fazer casa totalmente de material. Tipo, lá no estrangeiro faz mais de madeira, drywall, essas coisas. O que tu pensa sobre o assunto? Tu acha que é um preciosismo nosso ou... Cara, eu acho que é uma questão realmente cultural mesmo, não tem... Daria pra gente investir em outros métodos ali de steel framing, de framing, seriam casas mais leves, mais rápidas, com muito conforto termoacústico, assim, seria mesmo bem interessante se a gente pudesse investir nisso. Mas aqui eu acho que é realmente uma questão cultural, pelo menos lá onde eu venho, que acaba sendo uma colônia de imigrantes italianos, o pessoal é muito do visual, assim, eles não podem nem imaginar morar numa casa com parede de drywall, por exemplo. Eu acho impensável isso. Fazer isso lá e tentar vender ia ser mais difícil, assim, com certeza. O pessoal é muito do visual, né, de ver e Sim. imaginar a resistência, acha que vai durar mais. Então é uma questão cultural, mas não seria interessante a gente investir em outras formas de construir, né? Sim. Mas se tu tivesse dinheiro infinito pra construir uma casa pra ti, casa dos sonhos, tu faria de material, ou de drywall, ou de madeira? O que tu faria? Cara, e eu acho que eu faria com alvenaria mesmo, concreto e alvenaria. Então tá Eu acho que respondido aí, Guilherme. Não, mas é porque daí tu fez uma consideração. Se tivesse todo o dinheiro do mundo, já pensasse. exatamente. Só que o problema da Não, alvenaria é só a manutenção mesmo. Tipo, por exemplo, tu tem que trocar um cano, tu tem que quebrar, né? Nas outras também. Tá, mas tu teria todo o dinheiro do Só mundo que a pra isso, reposição né? é mais fácil, né? Exatamente. E a questão de layout, né? Uma hora, se quiser, normalmente as casas americanas, principalmente, elas têm estruturas mais pontuais, né? Elas permitem muitas mudanças, né? Abrir vãos, pode fazer e tirar paredes com muito mais facilidade, que é bem... Não que não possa, mas é muito mais difícil, né? Dá muito mais trabalho, então... Uhum. Tanto que as reformas aqui são muito piores que as de lá, né? Tem muito mais trabalho. Sim, sim. Mas Lá aí, tu vê os irmãos obras quebrando parede com martelo. exatamente, aí parece fácil, né? Uhum. O que me dá uma agonia é aquelas paredes de casas bem tradicionais japonesas, assim, que parece que é um tecido, um papel, assim. Um plano, o cara tropeça, bate na parede que é... Já rasga a parede. Aquilo lá eu acho muito estranho. Eu acho um pouco mais limitado nesse sentido, mas é uma alternativa, assim, seria muito mais rápido, muito mais, não vou dizer barato agora, com a questão do preço das coisas, mas seria muito mais rápido fazer, seriam construções muito mais leves, né? Daria para ganhar muito em produtividade. Tu já chegou a participar de alguma obra, assim, de um pouco maior, no sentido de, tipo, um shopping, um hospital, um estádio de futebol, sei lá? Não, nunca tive, mas gostaria bastante. Tenho É. amigos aí que já participaram de construção de hospital também, que é uma coisa bem peculiar, né? Dizem que é difícil também, né?
É difícil, tem muitas particularidades, né? Vai fazer algumas salas lá onde vai ter, por exemplo, equipamento de raio-x, então tem espessuras absurdas de concreto. Aí, Uhum. em alguns casos, tem que concretar com gelo dentro do concreto para reduzir a temperatura. Nossa Então, senhora. é bem legal, é bem interessante. Assim, tem várias coisas que fogem muito do dia a dia, né? De obras convencionais, assim. Sim, sim. Nossa, mas isso se aprende na faculdade ou tem que ser na experiência mesmo, no dia a dia? Eu fiz uma cadeira de materiais de construção civil e manifestações patológicas também. E eu lembro da professora ter comentado sobre isso, assim, de hospitais e questões assim que existiam muitas situações que fogem totalmente do dia a dia. Então, tu vai estudar também, tu vai buscar, dependendo da situação, aí tu vai ter definições de projeto também, né? Já vem alguma coisa de projeto, mas normalmente tem que estudar por fora para poder fazer essas situações diferentes. Né? Pontes, por Sim. exemplo, que é outro departamento, né? Algo que me parece muito interessante, mas com certeza tem que estudar mais. Né? A base da faculdade é bem base mesmo. É, tu ainda tá no início de carreira aí, né? 2 anos de formado, quase 3. Ainda vai passar por muita coisa ainda. É, Ainda não vai faço. construir um estádio de futebol. Ah, gostaria, cara. Deve ser muito legal participar de um. É, aqui na região é meio difícil, né? Só tem 2 times, 2 já tem estádio. Aí eles não querem juntar, porque tem um boato aí, né? Sempre tem, na Sim, verdade. que Ah, querem vamos unir, fazer um estádio só e tal. Quem que quer unir Figueirense e Figueirense e o Havaí? Não, Havaí a ver, querem se. Sempre tem esse boato que eles vão se não é nem fundir. boato, assim, o pessoal dando umas ideias loucas, assim, né? Vai Pra fazer ver um se. estágio em conjunto, mas não vai sair. É que É, nem lá no Rio Grande do Sul, né? Todas as cidades têm dois times. Verdade. É verdade. sim. Bom, então, não sei se tens mais alguma pergunta aí, Guilherme, É sobre. sobre o trabalho, eu acho que acabou. Vou perguntar uma coisa pra ele, perguntar uma coisa que eu já sei, né? Tu gosta de jogar xadrez, não é? Como é Gosto, que é gosto. esse teu hobby, assim? Tu joga ou tu só assiste? Eu jogo um pouco online de vez em quando, mas não jogo tanto assim. Eu acabo assistindo mais ali. E é um hobby recente, na verdade. Eu aprendi a jogar na faculdade, lá nos DAs. Eu me interessava, mas eu não tinha parado para aprender a jogar mesmo. E aí, com o pessoal jogando lá no intervalo das aulas, eu fui aprendendo e a partir de lá eu fui gostando. E aí depois comecei a assistir vídeos e tudo, e até hoje eu jogo, mas jogo mais online, assim. Mas Até, na tu verdade, na estuda obra, alguma coisa de xadrez? Porque ao contrário do que o pessoal pensa, xadrez é como se fosse um esporte, assim. Ele tem toda uma técnica, abertura, meio jogo, final. Ou tu só tem, vê né? os vídeos e joga assim na diversão. Não, pra mim não tem. Pra mim eu jogo por diversão, mas não tô nesse É, eu nível ainda. também. É Mas porque lá na obra a gente jogava muito, no intervalo, assim, de almoço. Na obra o pessoal joga xadrez? isso é Eu, verdade. Eu soube não, desse. eu, o engenheiro e o outro rapaz que trabalhava lá com nós, a gente parava ali no meio-dia e às vezes nem comia e ficava jogando xadrez. Botava lá, tinha que levar o tabuleiro lá Eu tinha um no tabuleiro, chão levava o mesmo. tabuleiro e jogava lá. Uhum. Não faziam piada Nossa. com o peão de obra aí? Cara, não tinha pensado nisso. Agora aí, ó, 2 anos segunda-feira. depois, Eu pensei Segunda-feira só lá na agora, obra ele né? vai fazer piada do peão. a gente Ai. jogava. Gosto bastante de jogar, assim, bem por diversão mesmo. Assim, não paro muito pra analisar, jogar tecnicamente, mas por diversão mesmo. Mas dá pra ver que xadrez, pra quem não sabe, é um jogo bem tipo, nivelado, assim. Quem não sabe, quem só sabe as regras vai perder de quem sabe um pouco e quem estuda que eu quero saber quem tem a prática, assim, quem sabe todas as técnicas vai ganhar de quem Ah, com sabe um certeza, pouco. Sim, É com tipo, certeza. é bem assim, não tem não tem nada de sorte assim, a sorte é a tua desatenção. sim. Exatamente. Mas é um jogo muito interessante. Pra Uhum. quem, pra quem entende o conceito, assim, é muito legal mesmo. E de vez em quando lá na obra tu assiste um videozinho de xadrez lá, então. Na obra não, é só em casa. Na obra não tem tempo pra isso. Liga o canal do Rafael Chess lá. Não, só na hora de almoço mesmo. Mas na obra não dá muito tempo pra essas coisas, não. É, corrida, correria. É, Mas então eu acho que é isso. Ricardo, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Senão a gente pode partir pros conselhos. cara, pode ser, por mim, acho que era isso aí. Então tá, vamos. Eu quero que agora um espaço teu pode se estender, pode ser breve. Tu sintetize um conselho que tu dá pra alguém que
tá nos ouvindo, pode ser alguém que tá querendo estudar engenharia civil, pode ser alguém que tá se formando em engenharia civil, pode ser alguém que queira trabalhar em obras. O que Uhum. que tu achar melhor, assim? Dê um conselho para essas pessoas, assim. Falando basicamente, resumindo um pouquinho até do que eu já falei antes, Uhum, o conselho que eu daria para quem está na metade do curso ali, tá pensando em acelerar, para focar principalmente em conseguir estágios, se possível fazer estágios em áreas diferentes, fazer em área de projeto, fazer em área de execução, tu vai sentir o que tu realmente quer fazer, e a partir dali vai descobrir realmente qual a tua maior aptidão, onde tu se sente bem. Eu imaginava, não me imaginava trabalhando em obra, eu achei mesmo que eu ia ir para a área de projetos, e aí, como eu consegui o estágio na obra, foi onde eu estou até hoje, e isso me possibilitou mudar muito a minha visão tanto de execução quanto partir para o ramo empresarial, que a gente falou ali no final, uhum, porque isso é bem mais, envolve muito mais coisas do que o ramo de projetos, por exemplo, né? Um ramo que já foca em escritórios, que já são grandes no mercado, então tem que abrir todo um nicho diferente. Então, o meu conselho seria esse, é fazer estágios em várias áreas diferentes para sentir onde tu acha que vai se dar melhor e aí depois focar em trabalho, né? A faculdade, ela vai ser só um início da carreira, ela vai te dar bases e para te saber o que está fazendo, para te poder trabalhar com tranquilidade, vai ter que ser fazendo estágio, trabalhando, estudando por fora. Não pensem que vão se formar sabendo tudo, porque não vão, nem perto disso. Independente da faculdade, independente de quanto estudar, vai ser trabalhando e estudando depois, fazendo especialização. É só assim realmente para aprender e se sentir seguro fazendo o que fazem. Mas, então acho que é isso, né? Agradecemos ali o Ricardo pelos conselhos. Não sei se o Guilherme ia complementar alguma coisa. não, eu ia falar exatamente o que tu falou. Obrigado, Ricardo. Obrigado É, aqui pela isso. presença, né? Sim, É legal trazer esse pessoal que vivencia a obra, assim, porque apesar de a gente ter trazido vários engenheiros civis, não, vários engenheiros civis, civis. cada um numa área diferente, assim, tipo, um empresário, outro trabalha na área acadêmica, tu trabalha mesmo na obra, tu Uhum. o engenheiro raiz, como dizem É, assim. isso aí, pé no chão. E a gente conseguiu ver bem sobre, mais ou menos, né, imaginar como é a vida na obra. Eu não gosto dessa parte, mas... É, eu curti bastante, cara. Não, eu curti ouvir, mas Ah, eu não tá. curti a disciplina. Ah, tá. Não, Eu não suportava as visitas técnicas em obra, gente, meu Deus. a disciplina de construção civil eu achei bem. Era muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu achei bem chata também, mas a parte. Acho que ver na obra eu acho bem mais legal. Ai, é muito É, com barulho. certeza. A prática é sempre melhor assim que a teoria. Mas É. claro que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, e aí tem que botar na balança o que compensa mais, né? Uhum. Mas com certeza tem os Cara, dois lados. em relação a salário, assim, não falando no salário em si, mas tu acha que o engenheiro de obra e o engenheiro de projetos, qual que é mais vantajoso financeiramente? Olha, depende muito, assim, isso realmente depende demais do lugar, depende da empresa que trabalha, depende se trabalha por conta ou não, mas eu acho que dentro do ramo, assim, entre projetos e execução, eu acho que é mais fácil conseguir evoluir e ganhar mais no ramo de execução, porque projetos, assim, grandes obras, grandes volumes, eles estão mais concentrados nos maiores escritórios, né? Uhum. Então, eu Uhum. acho que, em termos de financeiros, talvez compense mais começar em obra e ir evoluindo. Mas é muito, muito relativo mesmo. É bem difícil responder isso, porque tem muito engenheiro projetista que ganha muito bem, outros nem tanto, de execução é a mesma coisa. Mas Uhum. eu acho que a execução ela te possibilita, se tu partir principalmente o ramo de incorporar obras, né, de construir, ela vai te possibilitar ganhar mais nesse sentido. Entendi. E uma última pergunta é se tu vai acompanhar a execução de uma obra, de uma casa. Se é uma casa de médio ou baixo padrão, ou uma casa de alto padrão, a tua, tipo, teu trabalho é exatamente o mesmo, ou tu tem meio que uma diferença realmente, assim, não, no alto padrão, tu se esforça mais pra ver se tá tudo certinho. O trabalho é o mesmo, o que muda realmente é a complexidade dos projetos, né? Normalmente, quando tem alto padrão, tem mais situações que demandam um pouco mais de atenção, mas não é nenhuma questão de focar mais, é que realmente existem mais elementos para te olhar do que num projeto Uhum, mais simples, né? Por exemplo, uma recirculação de água, que é uma situação que normalmente só tem alto padrão, os revestimentos também são diferentes, né? Então tem toda essa questão
de acabamento ser um pouco mais complexo, mas aí é realmente situações de projeto e de compra, assim, de materiais, na verdade. Então, nesse sentido que demanda um pouco mais de atenção. Beleza. Era as dúvidas O que que eu ficou para lembrei agora que depois, foi o quadro. faltando. Mas então é isso, Ricardo. É isso, Rodrigo. É Vamos isso aí. encerrando o programa. Agradecemos a presença do Ricardo. Agradecemos a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, né? Pra quem ainda esqueceu de curtir até agora, é só clique no joinha ali, não dá trabalho. Deixar um comentário se tiver alguma dúvida. Ou a gente vai deixar o Instagram dele, se ele autorizar. E qualquer coisa perguntem pra ele. Ou mande pra gente que a gente encaminha a pergunta e mesmo se a gente conseguir responder, a gente faz. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. A gente se fala e até a próxima.